moçada amiga, estamos aqui para mais um Podcamp e hoje com a ilustre presença do nosso grande amigo, o seu Francisco Gobi, o seu Chico, um grande motorista de estrada, né, que viaja por esse nosso Brasil inteiro, e um grande gaiteiro, que já tive a honra de dividir o palco com ele, e hoje estamos aqui para saber um pouco da sua história, seu Chico. O senhor nos conte desde o seu Chico pequeno até os dias de hoje. Pois é, então eu quero agradecer por estar aqui, né? E agradeço a ti, ô Magrinho, ali, por estar aqui. Tudo bem, então vou contar um pouquinho. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, mas eu sempre tive uma família muito boa. Era o Romeu, o Raul, o Remo, o Romeu, todo mundo ajudava a mãe lá em casa e a gente ia sobrevivendo. Minha mãe também tinha um certo serviço e assim a gente foi vivendo. Nunca tivemos uma encrenca entre irmãos, nada, nem 1 centímetro. Que bonito, e sempre cedemos bem, graças a Deus. Hoje quase todos se foram, né? E só sobrei eu e o Rômulo lá em Vacaria. E o Rômulo nunca, assim, não era... Bom, eu também não sou artista, não quero dizer, né? Bom, mas então, tudo bem, nós sempre lemos bem. Eu tinha 5 anos de idade, daí... Foi crescendo, até que um dia alguém me arrumou um dinheiro para eu tirar uma carteira e estou com um caminhão até hoje. Há quantos anos isso, seu Eu Chico? acho que mais ou menos eu estou com um caminhão em 54 anos por aí. 54 anos. É. Conhece o Brasil de ponta a ponta. Conheço quase tudo. Olha só. Não é o todo, mas quase tudo. E assim, eu quero dizer que eu até já tentei de parar 2 vezes de trabalhar, mas não dá muito certo porque eu nasci em cima. Aí peguei caminhão e depois casei, tenho a esposa e 4 filhos, que é o Maico Chiquinho, a Mariana, Pedro, né? E aí nós estamos por aí. Isso aí. E vamos fazer o quê? Não deu para eu parar porque... Não é por causa de dinheiro. Eu estou aposentado desde 1966. Olha só. Aliás, 96. 96? 96, é. Então, é porque eu não me dou muito bem. Eu gosto de beber um pouco e fumar à vontade. E daí vai para as estradas e faz o que der certo. Isso aí. E aí, não sei, né? E aí eu teve um acidente muito novo também, quebrei o pescoço e não morri, estou aqui até hoje. Porque quem quebra o pescoço morre, né? Aonde que foi isso, seu Chico? Oi? Aonde que foi isso? Foi ali perto de São Marcos. Bati Aqui, o caminhão ali, não sei até hoje o porquê que eu bati, quebrei o pescoço e aí complicou a minha vida, fiquei 1 ano e meio parado, depois peguei o caminhão e continuei até hoje. Então não fazeria 54, fazeria 52,5, né? Fiquei parado 1 ano e meio. Estou aqui feliz. Tenho uma saúde razoável, não muito boa, mas por causa da idade também, né? Então vamos tentando... Mas tá bem. Porque já muitos morreram antes do que eu, da mesma idade, né? E o senhor não Que está com nós pressa nascemos, também, né? né, seu Chico? E eu também não estou com pressa. É isso aí. Isso aí, seu Chico. E aí vamos levando a vida, né? Uhum. E com quem que o senhor aprendeu a dirigir um caminhão, no caso? O senhor saiu com alguém, viajou com alguém primeiro? Bom, eu praticamente aprendi sozinho, porque quando eu era pequeno eu tinha uma tampa de panela que eu já dirigia Mercedes, Alfa Romeo na época, né? Aí era para lá e para cá, aí o meu irmão o Rômulo comprou um Alfa Romeo ali e eu tirei a carteira. No outro dia eu peguei o Alfa e fui sozinho.
Eu tinha feito uma viagem com ele e o Batoque, lá, o da bodega lá. Sim. E o Batoque era empregado dele, né? Daí, quando voltei, o Rômulo falou, ó, já mandei o Batoque, arrumou um serviço para ele lá na Esquio e tu pega o caminhão amanhã. Eu digo, mas como que eu não... Nossa, aquele tempo atravessar São Paulo era uma dificuldade, bicho. Quase todo mundo pegava chapa, né? Não tinha esses negócios de hoje de localização, tudo. Né? GPS. Ah, vamos embora. E eu fui e estou aqui até hoje nessa coisa de caminhoneiro aí. Nunca fiquei rico, nunca tive mais que um caminhão. Tenho 3 hoje, mas é sociedade com os filhos, né? Uhum. Aí... Tem muita história aqui, né? E aí... Não sei. E aí a vida vai prolongando, que nem eu falei, eu já parei 2 vezes de trabalhar, mas não dá. Porque o cara acostumado a andar na estrada não é ficar em casa. Eu fico em casa e só fico bebendo. Aí vai toda noite dormir meio tragueado. Eu pego o caminhão, não acontece nada disso. Uhum. Então é por isso que eu gosto. E eu sempre gostei de dirigir também. Assim, não sou... Sou meio vadio, trabalho pouco, mas assim, eu gosto de estar no volante, dirigir meu caminhão. Tá na boleia. Eu escureço, 6 horas da tarde estou parado, no outro dia vou embora. Sem pressa, né? Sim, sim. 54 anos, tem muita história na estrada também. Tem um monte, né? Mas porque é muito tempo, né? Bah. É uma vida na estrada, né? E que nem falando parece que tu me falou em música primeiro, né? Isso, também quero saber a sua história de música. Sim, não, eu toquei em muitos lugares. Eu no Monte Líbano, em Valadares, toquei muitas vezes, porque eu tocava na batucada, mas é quando eu estava em casa. Sim. Porque se eu não estivesse em casa, como eu ia tocar? Né? Eu sempre viajei. Embora um tempo eu viajei para o lado do Rio de Janeiro, daí eu chegava em casa mais fácil, numa sexta-feira, e tocava aí com eles no sábado, no domingo, aqui na Serra do Meio, para lá para cá. Mas eu teve muita história de assim, porque eu me apeguei demais à música, sabe? Eu me apeguei muito na música e daí... É uma coisa que chama a gente, né? E daí ficou difícil de sair, às vezes eu tocava uma direta, 2 para estar aqui, para tocar um matinê no Serra do Meio, Sim. Ou um sábado de noite, um baile de casais e coisa. Eu fazia muita força, sabe? Sim. Fazia muita força. Porque eu gostava, sabe? Era muito gostoso, né? Era muito gostoso. Mas, seu Chico, assim, ó, essa história do batucada eu quero pra frente ainda. Sim. Tá? Eu quero que o senhor me conte bem certinho como é que começou o batucada e daí essas suas lidas aí de gaita. Mas agora eu quero saber do senhor, o senhor motorista, o senhor levava a gaita junto? E daí o senhor tocando sozinho, o senhor não tocava nos postos, pros amigos, quando parava os caminhões, o senhor não puxava a gaita? Bom, na verdade, eu devo ter levado 1 ano, mas não. Ah, não leva ela sempre? Não. Eu achei que ela lhe acompanhava? Não, mas eu tinha meu irmão Remigobe ali, Sim. e daí ele foi viajar um tempo comigo, aí ele não viajava sem gaita, e nós passamos uns 3 anos com a gaita dentro da gabine, né? Daí, mas se não, nunca levei, porque a minha gaita é muito grande, no caminhão não dá, nunca teve estojo. Sim, aí era difícil de levar a gaita porque é muito grande, o caminhão tem pouco espaço, mas assim, aonde eu chegava, tinha muitos conhecidos, que nem eu falei lá de Valadares, depois eu fui morar para Curitiba e aí um certo dia eu fui no caso de uma janta com meu sobrinho e lá tinha um gaiteiro que era de um conjunto. Aí o meu sobrinho vai lá e disse que eu era tocador do serrano, né? E que tocador do serrano? Aí você pega a gaita e eu fiquei conhecido por uma música.
eu dei 3 músicas, dei 4 músicas para uma pessoa aqui do Rio Grande, muito afamada aí. Então as minhas músicas não eram muito ruins, porque ele gravou 3. Opa! E Ó, o senhor é a compositor quarta, também? que era melhor, ele não quis. Não sei por que até hoje. Não vai, Eu dei para ele assim, ó, não quero nada, aproveita o que der. não vai contar o nome do músico? Não. Não? Tá Não certo. não vou contar pelo seguinte, porque às vezes a gente confunde uma coisa com a outra e certo. talvez aquela música ele já tinha e era de outros. Mas porque eu dei 4 músicas para ele, mas ele pegou uma parte de cada música. Ele não pegou a música Não completa. pegou completa. Não pegou. Né? Mas isso o senhor está dizendo a letra da música. O senhor escreveu a letra? Não tenho letra, só a música. Ah, o instrumental. Só. Ah, olha aí, ó. Ele gravou 3 músicas com a letra dele. Sim. Com a letra dele. Pegou as suas músicas e botou uma letra em cima. Exatamente. olha aí. Exatamente. E tenho mais músicas, até hoje tenho mais 2 muito boas. Não Daqui a sei pouco vai quando cantar, que eu ó. vou A gaita tá aí, ó. O seu Chico largar é... aí, né? Não sei. O seu Chico é assim, simples, mas é bom de gaita, meu. Eu sei porque já... Não, toquei. eu não sou bom de gaita. Não. Não, o senhor toca Sabe que eu muito sou bem. analfabeto de gaita. Não adianta querer teimar. Eu não sou profissional, né? Mas Mas o senhor tem um bom gosto. Um bom Sim, gosto, não. toca bem, eu lembro. não, eu tenho um bom gosto e assim, eu demorei 20 anos para fazer uma música bonita e não está completa ainda. Mas olha aí, mas sua. Sim, É uma mas criação, minha. né? Não tem nada de outro. Olha aí, ó. É uma obra de arte sua. Sim, é. É, Graças viu? a Deus não, porque muita gente fala, não, porque o cara tem o dono de tocar gaita. Não é que tem o dono de tocar gaita, eu não sei, mas o problema é fazer uma música, porque quantos conjuntos bons que tem por aí, mas nunca gravaram uma música. É Quando verdade. gravou uma não fez sucesso, caiu lá embaixo. É verdade. Né? Ó, né, o senhor sabe, arranho na gaita ali, mas não consegui criar nada ainda. Entende? A gente escutar uma e tirar é uma coisa, agora tu criar, Não, e eu... né, aí Eu sempre é fui bem diferente. Eu sempre fui criador, desde o tempo que a batucada começou. Que foi eu que incentivei eles, o Raul e o Romeu, foi eu. Você não acredita, mas foi eu. Não, vamos continuar, porque nós não somos artistas, mas nós podemos ajudar muita gente aí, troquemos de graça para quem quiser aí, acabou o papo. Aí eles se influíram. Tanto é que o Aparício chegou a comprar uma bateria para ele tocar. Né? O Aparício chegou a comprar uma bateria, tinha o Olímpio, você lembra do Olímpio? Sim. Que ele tocava lá, não sei se era 2 colheres ou era não sei lá, mas assim, chocalho. nós era pobre, assim, pobre de musical, né? Sim. Nós era pobre de musical, não tinha nenhum profissional. Mas gostavam, tinha um amor por aquilo ali. Era bom, e depois do falecido Raul não tinha quem aguentava, ele conhecia, era igual Feijão Preto, o mundo inteiro conhecia ele. Aí arrumou para nós tocar no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, em Franca, lá no estado de São Paulo, que era o MC que vinha para os caras aqui, mas o Raul metido no meio, para matar o falecido Raul, nunca mais pisar um cara aqui nesse 3º distrito. E o seu Raul, que foi nosso prefeito, né? Foi prefeito do Foi, nosso é. município. Bom prefeito. Sim. Meu amigo contrabaixista, me emprestou o contrabaixo dele, depois comprei uma gaita dele, viu? Olha, nós temos história. Não, o cara Meu era... amigão. Não pisa mais ninguém aqui igual a ele, não, porque ele não importa que almoçasse em casa e dormisse das 4 horas, mas se ele dissesse assim, ele ia lá no posto, vamos fazer um xixo lá na ponte, estava feito. Tá feito. Quem você acha hoje para fazer isso? Ninguém. E as pescarias que nós fizemos bem antigamente, Verdade. tu sabe de quantos dias? De 8 a 10 dias. Mas, ó, eu quero que o senhor continue me falando bastante do Batucada. Mas só para pegar essa veia do que o senhor está falando aí, os ensaios do Batucada que eu participei, era uma festa. Era churrasco,
Era bebida à Não, vontade, não, carne à vontade. Não tinha pobreza, não. Não Era tinha lá pobreza, no sítio Lá no do sítio seu do Romeu, Romeu, ou lá, então aqui no posto do Remy. não. Era assim que funcionava. É importante que se deixe E- bem claro, Fabiano, que eles eram quantos irmãos no Batucada? 3? 3. 4? Nós eram em 3. 3 irmãos que Que tocavam, né? Tinha mais irmãos Tocava. artistas. Só mas que tocavam. eu nem sempre tocava, né? Que eu viajava, né? Mas sempre que desse o possível eu queria chegar, né? Mas de voltando atrás agora ali, daí o senhor estava incentivando, dizendo para eles que era o começo deles ali. Daí o senhor conta para nós como é que foi a junção daí. Sim, Das peças. porque era assim, era pescaria, porque o Raul também sempre gostou do Aparício, o Tcheque, a turma aqui, daí então, o Raul não ia numa pescaria sem levar o Aparício, não ia numa pescaria sem levar o Olímpio. E aí começou a surgir aqueles toquinhos de gaita aqui, toquinho de gaita ali, Lá na e folia. acharam que estava um bom, né? Aí começou a folia, e eu incentivei muito, eu digo, não, para mim tá bom. Aí o Romeu um dia, porque o Romeu para falar no microfone não tinha igual a ele, eu nunca vi. Era um radialista, ele cantava, acho que ele cantava umas 100 músicas sem caderno na frente, se precisasse. Verdade. Ele, assim, só era, tocava pouco igual eu, mas assim, eu quero dizer que ele não sei se cantava bem ou mal, mas ele decorava a música e pá, matava a música aí no negócio aí. Então, e para falar no microfone, ele era delegado. Seja para rifa, seja para quê, para o que fosse, né? Para anunciar no alto-falante, numa festa, coisa, ele era muito profissional. Tanto que o seu Romeu Gobi tocava os matinês da terceira idade sozinho. Só ele, gaita, e aqui, ó, Gogó cantando. Sozinho. Não. Muitas e muitas vezes eu vi. Junto com ele ali, só escutando ele. Sim, não, ele não. Eu não sei, ele tem um negócio incrível de facilidade de decorar uma música. Eu não consigo nem fazer a letra. E eu tocava na batucada, eu cantava 3 músicas. Canto até hoje as 3, mas foi as únicas que eu aprendi. Qual que eram as músicas? Só lembrar. Lembro, agora o nome eu não sei, mas seria era uma dos Monarcas, duas dos antigos caranchos lá de Porto Alegre. Uma era aquela cortada de alça de gaita. E a outra era, de vez em quando, uma sondadeira do mundo. Não, essa era dos Monarcas. Cantava essa dos Monarcas também. Cantava 4. Mas sempre eu cantava, se ia tocar um baile, eu cantava só 2. Não cantava as 4. Mas a que eu mais fez sucesso, que todo mundo saía da cadeira, era cortado de alça de gaita. Cortado de alça de gaita. Era dos caranchos lá de Porto Alegre. Não existe mais, eu acho que esses conjuntos. Não lembro. Seu Chico, e como assim, como que vocês selecionaram os colegas para tocar no Batucada? Quem que criou o nome? Quem que deu o nome do Batucada? O senhor lembra isso aí para contar para nós? Bom, na verdade, porque eu não sei, mas surgiu esse negócio de batucada da Serra, daí na época falavam que batucada era saravá, eu não sei o quê. Mas daí o falecido Raul quis mudar o nome. Arrumou até um nome bonito. Som do Rio Grande. Som do Rio Grande. Ele queria. O conjunto Som do Rio Grande, mas não deu certo porque a turma pegou pelo batucada porque era um batuque, porque na verdade o Aparício tocava pouca bateria, o resto não tocava nada, e aí ficou um batuque, né? Sim. E por isso que botaram o batuque, a batucada, né? E os componentes e os componentes nessa época, o senhor lembra bem certinho quem que era? Sim, no comecinho até o prefeito tocava 2 colheres. O prefeito, o Moacir aqui, tocava 2 colheres. Nossa. Mas depois ele saiu, sabe? Ele saiu. Tinha o Valmor Brizolim também.
Olha. Também tocou alguma coisa lá que eu não me lembro o que. Era só companheirismo, ninguém. Eram os amigos se juntando. Não era artistas, né? Sim. Mas daí foi reunindo e aí ela foi crescendo, daí claro, o Romeu Raul contratou uma de vacaria, contratou um baterista, depois pegaram o Lori. O Louris. Exatamente, daí melhorou, né? Claro, melhorou. Mas na verdade o começo era um desastre, mas incontentava todo mundo, né? Porque é que nem eu te falei no começo da conversa. Até você tomar a primeira, o conjunto tá ruim, mas depois que você tomar a primeira, fica bom. Quem eram os cantores? Os cantores do Batucada, quem? É o seu Romeu junto com quem? Bom, daí ele pegou o Loric e deu um trajetório bom. O seu Loric né? ele era do Espora de Prata, né? De vacaria, o conjunto Espora de Prata. É. Depois vem tocar com a Batucada, é isso, né? Exatamente. É. Aí antes disso era o Raul e o Romeu, os mais vocalistas, sabe? O Raul e o Romeu. E aí entrava Aparício, o Olímpio entrava às vezes, mas assim, tinha que mandar. Sim. Tá, e uma pergunta agora bem importante. Mas e como que o senhor e o seu Romeu aprenderam a tocar gaita? Vocês pegaram aula? Como é que foi essa história aí? Quem que aprendeu primeiro? Bom, foi o seguinte, eu aprendi a tocar gaita, eu não segurava a gaita no colo, era 120 baixo, eu tinha que tocar com ela em cima da cama. Olha só. Aí até me lembro uma ocasião que eu fui lá no... Pena que montaram aquele posto lá em São Bernardo, sabe? Eu fui lá e tinha uma gaita lá e eu toquei a Milonga do Coração e o Raul estava lá. O Raul era caminhoneiro na época. Diz, mas guri, como tu toca assim? Mas não tem cabimento? Como é que você aprendeu uma música dessa? Digo, eu sei, porque eu me criei lá em casa e sempre teve gaita, né? Porque o falecido Remi, no caso, era solteiro, tinha gaita. Aí tocava lá o Romeu, tocava eu, tocava o Remi, o Raul também tocava duas músicas, mas tocava. Aí aquela gaita sempre ficou lá e fomos aprendendo, né? Aí o Romeu começou a tocar na batucada, viu que não estava dando certo, contratou um professor lá em Vacaria, deu umas aulas, melhorou um monte, né? Pelo menos na chegada e na saída melhorou 100%, né? Sim. Porque antes, quando acabava a música, os outros ficavam tocando ainda. Mas daí ele organizou o negócio, né? Era mais organizado, bom, né? Eu praticamente, 8, 9 anos de idade, eu tocava mais sanfona que hoje. Se fosse por certo. Então eu aprendi muito fácil. Comecei a aprender com uma irmã minha, era 2 anos mais velha, e ela já tocava Fiquei Sozinho, era uma música sertaneja, né? Uhum. Aí ela me ensinou e depois daquele dia eu peguei o jeito da gaita e deu tudo certo. Mas todos na família tocam gaita, então? Tocavam Sim. gaita? Nossa. Menos o Remo, o falecido Remo. Ah, o falecido Remo. É. Mas ele gostava de cantar, eu me lembro que ele gostava de cantar. Sim, ele dizia que era tocador de violão. E aproveitando agora o gancho, eu vou contar uma para o senhor do seu Remi, seu irmão, que eu acho que o senhor não sabe. O seu Remi e o seu Tchek. Seu Tchek, meu amigão, seu Remi também. O senhor acredita que um dia eu peguei eles trovando por telefone? Que eu tenho que deixar isso aí registrado, porque é bonito. Não. Trovando por telefone. Eu morava do lado do seu Tchek ali, e um dia eu saio para fora, e daí tinha uma janelinha basculante, né? Que dava bem da porta da casa na janela dele. E eu saio pra fora, olho o seu Remi, e o seu Remi fazia, ele com uma mão meio alta assim, e a outra ele gesticulava. E fazia assim, e dava risada alta. Mas seu Remi ou seu Tchek? O seu Tchek. Quer dizer, o seu Tchek fazia isso aí, né? Sim. E eu olhei aquilo lá e aquilo lá me chamou a atenção por causa da risada dele, que eu vi que ele estava bem feliz com aquilo lá, sabe?
E daí, tá, e eu fui chegando, fui me aproximando. Onde ele tinha a sapataria, né? Que era a sapataria dele ali. E eu sempre ia lá pra tomar chimarrão com ele e contar uns causos. E quando eu entro na porta, ele continuou. Só que o senhor acredita que ele tava com o telefone, a época que tinha aqueles telefones ainda, ele com o telefone aqui no ouvido e gesticulando aqui, e eu vi que eram uns versos. Daí, de repente, ele começou a dar risada e desligou o telefone. E daí ele me disse assim: Fabiano, adivinha o que eu tava fazendo? Daí eu olhei para ele e digo: mas sei que o senhor tá feliz aí, parece que o senhor tá dizendo uns versos. Eu e o meu amigo Remy. O Remy ligava para ele e largava um verso. Que bárbaro. E ele respondia o verso e por telefone, cara. Tu já pensou que coisa mais linda isso aí? Eram dois muito amigos, né? Sim, era. Eles eram muito amigos. Era mesmo. E de tanta amizade que tinham, brincavam de trovar e se dizer verso um pro outro por telefone. Isso eu vi. Era assim mesmo. Veja, assim. Eu chegava em casa, ele me dizia: ô Chico, vamos lá no check, lá no Aquarício, vamos lá. É. Sempre queria. Ele tinha muita amizade pelos dois, então? Sim, muito grande. Tá tocando no céu, né, seu Chico? Com certeza estão fazendo festa. Vai saber. Tá louco. Essa aí eu vi. Era engraçado, né? E tá, mas seu Chico, e daí, agora me conta das viagens do Batucada. Como é que foram as viagens? Aonde que vocês andaram com o Batucada da Serra? Eu mesmo não teve muito lugar. Era para eu ir a Rondonópolis, mas não deu porque eu não consegui carregar o caminhão lá para aquele lado lá. Eu estava no Rio de Janeiro, sabe? Mas disse que foi muito bom lá. Mas eu toquei, acho que foi em Franca, toquei ali em Tapecerica da Serra. Toquei no CTG Desgarado do Pago, lá do Rio de Janeiro, e no Campo da Portuguesa. Olha aí, ó. É. Tá, e o senhor estava me dizendo em off ali que eles iam de ônibus e o senhor, da onde que o senhor estava de caminhão, o senhor ia de caminhão até o local? Sim, por causa que era a minha empreitada era trabalhar com caminhão e daí eles controlavam, porque eles queriam muito que eu tivesse junto com o Romeu para ajudar o Romeu, né? Sim. Daí então... Duas gaitas, dois irmãos, tocavam bem junto. Bah. Aí eu só fazia dueto para ele, o que mais tocava era ele, porque ele não era de deixar muitos outros tocar, né? Ele puxava, o senhor ia fazer na segunda gaita. Isso, exatamente. Seu Chico, e tá, o senhor ia de caminhão e se encontrava com o restante do grupo do Batucada da Serra, né? Mas e como é que eram as contratações? Quem que contratava? Tinha algum vendedor de baile do Batucada ou como que funcionava? Bom, nós toquemos, acho que foi umas 4 vezes em Curitiba no 4 Barras, né? Mas funcionava assim. Tinha o Zanquetim que tinha uma oficina lá e gente poderosa. Daí eles ficaram sabendo, daí eu sempre abastecia lá e coisa, daí foi arrumado para tocar o primeiro. Por intermédio do Raul, que também, que nem eu falei, era mais conhecido do que Feijão Preto. Mas daí era assim, né? Então vamos tocar lá. Quanto é que vai sair? Não, dá gasolina para nós e comida. Aí funcionava assim. Eles foram a Rondonópolis. Era pela despesa, no caso? Sim, eles foram a Rondonópolis, mas aí foi porque o João da Espanha, irmão da mulher do Romeu, então era tudo por amizade, não é que tinha alguém que vendesse a batucada para alguém, nem nada, era só bagunça, né? Na verdade era só farra, né? Aquela vez que fomos por Rio de Janeiro foi o Fiorinho do Balardim também. Seu Fiorino. Foi, para carregar as caixas, mas foi. Mas olha aí, lá no Desgarrados do Pago, né? Toquemos lá. Mas é um CTG muito CTG, renomado, né? Sim, lá nós toquemos até mais ou menos bem, porque tinham gaiteiros melhores que nós lá, sabe? Mas o gaiteiro bom, ele não faz pouco de ninguém, não.
Ele respeita, porque agora fomos tocar no campo da Portuguesa, um campo de futebol aberto, aí sem caixa, sem nada, foi meio terrível, né? Foi meio terrível. Portuguesa de esportes lá de São Paulo? Do Rio de Janeiro. Tem um campo da Portuguesa do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. O campo é enorme. Conhecia os produtos da Batucada, né? Daí não dá para fazer um show, né? Não dava para fazer num campo aberto. E por azar choveu a noite inteira. Mas é história, né? Mas história. Bonito para contar. Mas então o seu Fiorito Balandim fazia parte também nos bastidores? Não, ele era muito amigo do Raul e do Romeu e coisa, daí aonde o Raul ia, ele ia junto, né? Tu vê, o Batucada da Serra, então, era um grupo de amigos que gostavam da música, né? Gostavam de tocar, gostavam de brincar. Gostavam da chorna, né? De tocar e se apresentar, era o divertimento deles. Tu vê que coisa bonita isso aí, né? Bonita. Sim. Tá, agora uma curiosidade minha do senhor. Mas, tipo, o senhor com o caminhão e esse um ano que o senhor levou a gaita, o senhor deve ter tocado muito nos postos, assim, pros seus amigos, caminhoneiro. Sim, eu toquei lá em Valadares, toquei quando foi morar em Curitiba também, toquei lá, o meu sobrinho falou que eu tocava num conjunto, aí me chamaram, mas isso seria restaurante, né? Assim, o conjunto estava lá, né? Daí no outro dia vai num outro clube. Sim. E estavam os mesmos lá tocando. Já me convidaram, olha, o Chico Gaúcho está aí, vamos chamar ele, me chamaram. Chamavam para o senhor tocar com eles, no caso. Sim, porque eu toquei uma música que eu mesmo inventei na hora e o povo gostou. O povo gostou e não sei porquê, daí não, toque aquela lá de novo, depois tu toca o que tu quiser, mas primeiro aquela lá no restaurante, daí vai pegando a coisa, né? Tá assim. Certo. E eu acho que agora chegou na hora, né? Chegou na hora de nós ver o seu Chico tocar uma gaita também, né? Agora ele tá falando aí, é isso aí que eu queria chegar nessa hora do senhor tocar uma gaita pra nós, né? Toca uma musiquinha ali. Mas vamos ajeitar, eu acho que uma cadeira melhor para ele ali, de repente, Ricardo, que não tenha o eu não sei nem carregar uma gaita. Não sei nem que lado que acho que é. Olha, Fabiano, eu tô em casa faz 15 dias, é a primeira vez que estou pegando uma gaita agora. Essa cadeira aí pode ser? Não, o senhor pode ir. Fica tranquilo aí, o senhor mostra pra nós. Coisa, hein? Que o senhor tocando agora, nós vamos lembrar, além de estar aqui na frente da sua pessoa e o senhor tocando pra nós vamos lembrar um pouco do Batucada também, né? Que a gente tem saudade. Isso. Foi a minha infância, né, cara? Foi os meus grandes incentivadores de hoje a gente ainda fuçar numa gaita por causa do Batucada, né? Outro dia tu contou que a primeira vez que tu viajou num ônibus. Sim, a primeira vez que eu viajei num ônibus de conjunto foi ali de São Bernardo a São Manuel. Eu e o Rodrigo Gobi, o seu Romeu, o falecido Raul, o seu Remy, era essa turma aí. Eu lembro que o seu Aparício tocava aquela lá, seu Chico. Como é que era aquele canto? Ele tocava bem. Nessa casa tem goteira e pinga. Tinha uma vozeirão, né? Tinha. Querido, seu Aparício. Aparício cantava uma que agora não me lembro o nome, mas era do Gaúcho da Fronteira. Mas ele se divertia com aquela música, bicho. Tá gravando agora? Tá. Eu não me lembro o nome da música, mas era do Gaúcho da Fronteira. Mas ele cantava de se debulhar, sabe? Cantava muito bem. Mas o senhor veja, nós gravamos uma música com ele que ele tinha inédita, a letra. Ele comentou com nós, fazia mais de 50 anos que ele tinha escrito e nunca tinha cantado. E a gente conseguiu a gente tem o registro. Até se Deus quiser, ainda vou trabalhar com essa música aí. Nós vamos fazer, não sei como, não sei de que jeito, mas a gente vai. Eu acho que eu vou conseguir parceiro pra gente lançar essa música ali e prestar uma homenagem pra ele, né? Pra fazer essa música rodar mais. Que a música é muito bonita, fala bastante de campestre e fala o que ele era, né? Ele era uma pessoa, gente boa, sempre feliz, né? Como que ele fez. Mas, seu Chico, agora o senhor fica à vontade de tocar uma música para nós que a gente quer escutar. Bom,
Então, que nem eu estava falando, um dia surgi lá em Curitiba e cantei uma música de autoria na hora, porque essa música eu dei para uma pessoa que eu falei antes aí. Só que ele gravou outra letra em cima. Porque eu não dei para ele com letra, né? Mas aí eu estava meio com saudade aqui do Rio Grande, dos meus irmãos, que a gente tocava aqui, de repente você vai morar lá, fica meio sozinho. Então eu cantei e fiquei conhecido por causa dessa música. Fiquei conhecido. Não, Chico Gaúcho, né? Ainda pediram, toque aquela que tocou no restaurante. Daí eu estava me lembrando hoje de vir aqui se eu viesse com a gaita. Podemos? Claro. E agora, então, com vocês, o seu Chico vai puxar uma gaita e nós vamos ter que se segurar aqui para não sair dançando, né? Meta a gaita aí, seu Chico. Pra quebrar na quietude da serra do meio. Agora temos tanta gente no redor, é bem pior a solidão que me acompanha. Seu Chico é técnico, porque ele tem uma sensibilidade para tocar. Né? Daí, assim, claro que não é nada bonito, mas se o paranaense gostou, por que eu não podia apresentar aqui, né? Com certeza. Que ritmo é esse, hein? Que uso? O senhor tem a gente diz um gingado, né? Que tem uma hora que o senhor puxa a gaita mais forte, uma hora o senhor já diminui, o senhor já canta, o senhor já dá um floreio. Isso aí é bonito. O senhor aprendeu de ouvido? Não fez curso, nada? Não, é só de ouvido. Né? Tô bem, Ah, mas eu vou ter que querer mais uma. Né? Não, com certeza, o senhor toque mais uma pra nós aí, toque mais uma. Assim o senhor gosta, o senhor vai matar a saudade também da gaita aí. Pelo menos mais uma. E pro pessoal do podcast assistir aí, o senhor, né? Tá confortável isso, Chico? Tá mais ou menos? Não, tá bom. Nós lembrar quanto o povo dançou aqui escutando o seu Chico. Né? Também tocando aí. Os primeiros bailes que eu fui, que não era de conjunto de fora, assim, era do batucada. E tinha algum jantar dançante, né? Alguma coisa que faziam com o batucada. Ah, tinha. O batucada não cobrava nada, mas bebia e comia muito. E enchia salão, né? Puxa a gaita pra nós, toca mais uma aí pra nós, seu Chico. Vou tocar uma que eu sempre tocava ali na batucada, que...
então, Ricardo, o que tu achou do nosso gaiteiro aí, né? Ai, deu uma vontade de sair dançando aí, tchê. E tenho certeza que quem tá em casa nos assistindo aí, sentado no sofá ou numa cadeira aí, deu coceira no pé. E tenho certeza que teve gente que levantou e dançou, né? E lembrou daqueles tempos, né, seu Chico? Sim. Tempo de batucada da serra, mas olha que coisa mais linda, né, tchê? Bah. Isso aí eu quero que o senhor me deixe uma mensagem para os jovens de hoje, seu Chico, de que, como o senhor contou aí para nós, ó, de amigos que sempre estavam juntos, que gostavam de pescar, que gostavam de comer um churrasco, que gostavam de fazer chorna, como o senhor disse, juntos nasceu um conjunto, né? O senhor deixa uma mensagem para nós hoje, para essa rapaziada aí. Sim, eu queria dizer que hoje também está mais fácil para aprender. Aprender, tem instrumentos muito melhores hoje também, então fica mais fácil. E que quem gosta de uma incentivação assim no musical, que vá em frente, porque muitos ficaram podres de ricos, né? Então, quem sabe lá que aqui não vai surgir um artista de um grande grau aqui, porque eu conheço muitos gaiteiros aqui que me dá de 10 a 0 aí. E, então tem possibilidade de alguém ser um artista, e eu queria incentivar que se forme um conjunto, como se fosse o Batucado, que foi pela amizade. Vocês também podem ter, sendo novo, mas assim pode construir alguma coisa, né? Com certeza, né? E daí, então, seria isso, eu acho. E outra pergunta, seu Chico, quantos anos a gaita? O senhor teve outra gaita ou sempre essa aí? Eu tinha um Universal, daí eu troquei por essa aí. Essa gaita aí, ela é 58. Ano 58. Uma toda esquina Super 6. Também nunca foi arrumado, nem nada, tá aí. Pra ver como... Nunca teve estojo. Pra ver como são, né? Isso aí é forte, né? Instrumento forte. Você levava no caminhão? Essa ali? Não, nunca levei essa aí no caminhão. Não foi, essa foi a outra? Não, eu levava lá, era uma verdezinha que era do Romeu, você lembra? Uma gaita verde, ele deu pro falecido Remy, sabe aquela gaita? Era uma Sonelli. Era 80 abaixo. Né? Essa aí eu devo ter levado umas 2 viagens, mas eu acho que não. Mas eu acho que não. Porque cada lugar que você deixa o caminhão, você ia receber um frete, coisa, e eu sempre com aquilo, vamos arrumar a gaita. Sempre com aquilo. E é um instrumento que a gente se apaixona, né? Então fica ruim, né? Eu sempre quis comprar uma pequenininha para eu levar junto e fazer chorna, mas não sei porquê, o tempo vai passando e a gente nunca compra. Mas está em tempo ainda, né? Tu já pensou o cara encostar o caminhão e o seu Chico puxar uma gaita, pouco bom? É divertido também, né? Seu Chico, agora o senhor me fala os seus amigos caminhoneiros. Tá, então... Como é que é na estrada aí? O senhor deve... Então eu vou te contar uma história. Teve uma história que eu levei essa gaita. Aí, ó. Levei pro Recife. Aí era 2 horas da manhã, eu estava tocando no banco lá, que tinha a cozinha lá, uma brincadeira. Aí eu aprendi a tocar uma que falava assim, mais uma voltinha, pessoal. Eu não me lembro qual era a música, mas aí chegou o Valeta aí. E olhou para lá, olhou para cá, e eu, mais uma voltinha, pessoal. Aí ele me incomoda até hoje, se não tinha ninguém lá. Sempre sabe. E o senhor dizia mais uma voltinha? Mais uma voltinha e começava a tocar mesmo, né? Mas acontece, sabe? O cara tá ali, brincando, né? Tá ali fazendo imaginações, né? Sim. Muito bom. Depois nós podemos encerrar com ele tocando mais.
Mas olha que coisa boa, né? Tem história, né, seu Chico? E a gente, né, que graças a Deus a gente teve, né, Ricardo, a gente conseguiu participar de um pouco dessa história, né? A gente pegou, né, um pouco e longa, porque eu acompanhei muito batucada, fui em muitos lugares aqui, tanto tocar junto como fui para assistir, para dançar, né? E me lembro que eu vi o senhor tocando, o senhor do seu Romeu, não só em Campestre. Se eu não me engano, vocês tocaram uma vez que eu fui, até que nós fomos dançar. Eu acho que foi ali pro 8º, por ali. Foi um baile assim, eu me lembro que não era no Campestre, era para fora. E cheguei lá, era o batucada animando, e o senhor tava, era o senhor e o seu irmão. Ainda que o pai, que daí foi o pai que me apresentou depois vocês, né, no caso. Sim. Que disse, não, ó, esse é o Romeu e o irmão dele, são 2 irmãos que tocam gaita, né. E daí na ocasião tava o seu Lori, o seu Remi, o seu Raul. Tinha um outro senhor que tocava bateria, que ele era de Vacaria, mas eu não lembro o nome dele. Era o Bastião, eu acho. Eu acho que era isso aí mesmo. Eu me lembro. Tá louco. Mas aí falando lá no rodeio da Vacaria, sabe que a batucada se instalava lá, não sei se era o Vinhos Pérgo e lojas altas, eu acho que pagava, eu não sei. Era pago, né? A gente ficar lá tocando e comendo carne lá. Aí eles convidaram os ceranos para jantar na nossa baraca de noite, os ceranos foram, né? Aí o Romeu, como era, eu falo que ele era bom de falar em microfone, coisa, chegou lá no palco, anunciou para papá, agradecendo os ceranos e tal. E agora nós da batucada, nós vamos tocar uma música dos ceranos para eles. Para eles. E aí o Romeu puxou errado, puxou uma música dos mirim. Aí eu quando vi aquilo, eu tentei cutucar ele, mas já era tarde, né? A música já tinha ido. Aí ele cantava uma lá que dizia assim, o bugio é conhecido no rincão do Pirapó, mas não era nada do serano, né? Só vai dar um conto. Aí até ele entender, acabou a música. Eu digo, porra, meu, tu vai tocar uma música dos mirim pro serano? Tá. Agora, mas ele falava muito bem no microfone, ele fez de conta que agora que vai sair do... ele fez daí ele fez a malandragem lá e disse, tu puxa aí. Aí eu puxei um bugio do serano lá, que não lhe conta lá, que cobriu mais, mas o começo foi meio terrível. Eles tiveram que escutar a música dos mirim. Tiveram que escutar, Mas olha só, viu? Bueno, gauchada, agora para nós encerrar, a gente quer deixar um agradecimento especial, seu Chico, de coração, muito obrigado por as suas histórias, muito obrigado por o senhor nos contar aqui, né, e registrar aí do Batucada, que eu sou fã até hoje, né, e de coração mesmo, muito obrigado, mandar um abraço já para os seus filhos, que eram meus amigos de infância, né? Depois nós tivemos até a Mari, que está aqui presente, né? Que foi a negociação com ela para nós trazer o senhor aqui. A Mari, que também trabalhou aqui com nós. Sim. Então, deixar um abração para toda a sua família, né? E muito obrigado pelas suas histórias, né? Que esse podcast, o povo assista, e essa mensagem que o senhor deixou para nós aí, que essa rapaziada de hoje escute, que as amizades podem levar a gente a um instrumento tão bonito e tão gostoso, que é uma gaita. E não é só isso, né? É a história que a gente tem, que é uma história boa para a gente se contar aí até no nosso podcast. Então, um abração a todos aí e, seu Chico, o senhor nos presenteie com mais uma moda aí bem boa para nós encerrar hoje. Bom, mas então, eu não sei se é boa, mas é minha. Pode ser? Ótimo. É uma valsinha aí, vamos ver se dá certo. Ótimo.